Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou o professor William, estamos iniciando a nossa nona live de revisão e nessa semana vamos resolver algumas questões sobre a terceira cônica que nós estudamos, que é a parábola, beleza? E para iniciar, vamos lá para a questão número 2, que está na página 38 do livro de vocês. E a questão diz o seguinte: dadas as coordenadas dos focos, encontre a equação das parábolas. Ambas têm vértice na origem. Bom pessoal, e reforçando o nosso combinado, quem ainda não resolveu essa questão, pausa o vídeo, tenta resolver e só então volta aqui para compararmos as nossas soluções. Bom pessoal, então essa questão nos pede a equação de uma parábola e para determinar a equação de uma parábola nós precisamos estar atentos aos seguintes pontos, né? Onde está o vértice, né? Qual é a posição do vértice, as suas coordenadas, quais são as coordenadas do foco, onde está a reta diretriz e para qual lado está voltada a concavidade dessa parábola. Beleza? Então, são essas as informações basicamente aí que a gente precisa encontrar, pelo menos algumas delas, né, para que a gente tenha condições aí de definir qual é a equação dessa parábola. Beleza? Então, vamos olhar aqui para a nossa representação, estar atento também ao enunciado e ver que tipo de informação que a gente consegue inicialmente. Então, logo de cara, nós temos que o vértice dessa parábola, ela está na origem do sistema de coordenadas. Isso o enunciado já nos traz. Ou seja, então o vértice ele vai ter coordenadas 0 para o x e 0 para o y. Tá ok? Então o vértice a gente já sabe onde está. Aí a gente tem as coordenadas do foco também, que é dado aí na figura. Tá? Então o foco tem coordenadas menos 4 para o x e 0 para o y, ou seja, o foco está em cima ali do eixo x. E, além disso, a própria figura nos mostra para que lado está voltada a concavidade dessa parábola. No caso aqui está voltada para a esquerda. Tá ok? Bom pessoal, então é o seguinte. Com essas informações aí que nós conseguimos do enunciado e que nós conseguimos da imagem aqui, nós já conseguimos determinar a equação dessa parábola. Vejam só comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, o primeiro passo, não precisa ser necessariamente esse, mas eu vou fazer uma sequência lógica aqui com vocês que funciona para vocês resolverem a grande maioria dos exercícios, tá? Das atividades aí. Então, primeira coisa, a gente tem que definir qual é o modelo que eu vou utilizar de equação para essa parábola. O que eu quero dizer com o modelo? Vocês lembram lá da nossa aula que nós vimos várias situações ali, né, para a equação da parábola. Tinha uma que tinha x e y ao quadrado, tinha outra que envolvia o y e o x elevado ao quadrado, aí tinha umas que envolviam o y0, x0, tá? Então tinham várias situações diferentes ali, né, vários modelos diferentes para a gente chegar na equação de uma determinada parábola. Então, o primeiro passo aqui, talvez seja o mais complexo, assim, o mais difícil, é a gente definir qual é o modelo que a gente vai utilizar. Porque depois disso, a gente só vai ter que determinar ali o valor do P. Basicamente é isso, certo? Então, vamos lá, determinar qual é esse modelo que a gente tem que utilizar e aí vai ficar fácil de resolver. Então, confere aqui comigo. Como nós temos o vértice na origem do sistema de coordenadas, então nós vamos utilizar uma dessas duas equações que estão aparecendo aí na tela para vocês agora. Ou vai ser x igual a 1 sobre 2p vezes y ao quadrado, ou vai ser x igual a menos 1 sobre 2p vezes o y ao quadrado. Como que a gente define aí qual das duas que é? Tá? Então assim, se nós temos a concavidade voltada para a direita, aí nós utilizamos essa que tem 1 sobre 2p vezes o y ao quadrado, né? Então, esse primeiro caso é concavidade voltada para a direita. Só que o nosso caso aqui é voltada para a esquerda. O que muda? O que muda é que vai aparecer um sinalzinho de menos, tá? Então, como nós temos vértice na origem e concavidade voltada para a esquerda, a equação que a gente vai utilizar, né, o modelo de equação é esse. X igual a menos, vou até colocar em outra cor aqui, ó, menos 1 sobre 2p, que multiplica o y ao quadrado. Certo? Então, tá aqui. Definido esse modelo que nós vamos utilizar, agora fica fácil. Falta só fazer o quê? Determinar quem é o valor do p. Beleza? Como que a gente faz isso? Um dos caminhos, né, é a gente calcular a distância do foco até a reta diretriz. Só que nós não temos a reta diretriz aqui nem representada e nem está sendo dito ali a equação dessa reta. Então não é um caminho
mais interessante para a gente seguir. O que a gente vai usar aqui, na verdade, é uma informação assim que vocês têm que guardar muito bem, né, e no coração de vocês, que é a seguinte, e essa vai ajudar realmente muito, essa é a que a gente mais vai usar, que a distância do foco da parábola até o vértice é a metade da distância do foco até a reta diretriz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a distância do foco até o vértice é a metade do P, certo? Então nós temos que P sobre 2 vai ser igual à distância desse ponto F aqui do foco até o vértice. Como que faz para a gente calcular essa distância? Agora ficou fácil, né? Especialmente porque esses pontos aqui, eles estão em cima do eixo X. Se eles estão em cima do eixo X, basta fazer o quê? Menos 4 menos 0 ou 0 menos o menos 4. Lembrando, por que tanto faz, né? Porque a gente está calculando a distância, então a gente vai considerar o módulo desse valor. Então, se eu faço menos 4 menos 0 fica menos 4 e o módulo de menos 4 é 4. Se eu faço 0 menos o menos 4 fica mais 4. Mas aí o módulo de mais 4 também é mais 4, certo? Então a distância aqui do F até o vértice é 4. Ora, então eu não sei quanto é o P, mas eu sei que a metade do P é 4. E aí ficou simples, não ficou, galera? O que a gente faz agora? Resolve essa equaçãozinha aqui. Esse 2 que está dividido passa multiplicando, então nós temos que o P ele é igual a 2 vezes o 4, que é 8. Pronto. Já sei que o P vale 8, agora o que falta? Olhar aqui para essa equação, onde está o P, e substituir então por 8. Então vamos lá. X vai ser igual a menos, não esqueçam, menos concavidade para a esquerda, mais seria concavidade para a direita. Tudo bem? Não esqueçam disso. E aí, 1 dividido por 2P. Então vai ficar 1 sobre aqui 2 vezes 8, né? Porque o P é 8, então 2 vezes 8, 16. Então vai ficar 1 sobre 16, que multiplica o y ao quadrado. Ok? Então tá aí a equação dessa parábola que era pedida aí no item A. E a nossa segunda questão de hoje é a questão número 3, que está lá na página 38 do livro de vocês. E ela diz o seguinte: responda as questões propostas considerando uma parábola que tem seu vértice na origem do plano cartesiano e reta diretriz de equação y mais 7 igual a 0. E aí as questões são as seguintes: quais são as coordenadas do foco da parábola e qual é a equação dessa parábola? Bom, pessoal, então para resolver essa questão, né, o item A dessa questão, a gente vai utilizar essa informação da equação da reta diretriz, que é trazida ali, e as coordenadas do vértice dessa parábola, tá ok? Por que isso? Qual que é a ideia aqui? Como nós temos as coordenadas do vértice e nós temos a equação da reta diretriz, nós temos condições de calcular essa distância do vértice até a reta diretriz, certo? E fazendo isso, nós sabemos que essa distância aqui vai ser a mesma distância do foco. E aí a gente já vai ter condições então de determinar quais são as coordenadas desse foco. Beleza? Então vamos lá. Eu fiz essa representação aqui, nem precisava fazer isso para resolver a questão, mas só para a gente enxergar um pouquinho melhor as coisas, tá? Então vamos lá. Então eu fiz aqui essa representação, seria essa parábola aqui, né, que nós estamos tratando, e aqui embaixo eu fiz então a reta diretriz dessa parábola, tá? Então vamos começar por aqui, ó. O vértice está aqui na origem, né, do sistema de coordenadas, então coordenadas 0 para o x, 0 para o y, esse aqui é o vértice, tá? E aqui a reta diretriz de equação y mais 7 igual a 0. O que significa essa equação? A gente tem que saber interpretar essa equação, tá? Então é uma equação que vai ser paralela ao eixo x, certo? E vai passar pelo ponto de coordenadas 0 para o x e menos 7 para o y, que vai ser justamente esse pontinho aqui, tá? Como que eu sei que ele vai passar nesse ponto, né? 0 para o x e menos 7 para o y? É só eu fazer o seguinte, ó. Se eu escrever de outro jeito essa equação, eu posso escrever assim, ó, na forma reduzida. Y é igual a menos 7. Aí fica mais fácil de entender. Porque, ó, y igual a menos 7 significa o quê? Que para qualquer valor de x, o y vai ser sempre menos 7. Então, para x igual a 0, ele vai ser menos 7 também, né? Então, esse ponto aqui é o ponto 0 para o x e menos 7 para o y, tá ok? E aí agora vai ficar bem tranquilo da gente calcular essa distância. Então, qual que é a distância do vértice até essa reta aqui? Vai ser a mesma coisa
da distância do ponto 0 e 0, que é o vértice, até esse ponto de intersecção aqui com a reta D, né? Que é o ponto de coordenadas 0 para o x e menos 7 para o y. Como nós temos os pontos, né, com a mesma coordenada x aqui, né, 0 para as duas, basta calcular a diferença das ordenadas aqui. Então, nesse caso, né, o módulo da diferença das ordenadas do vértice para esse ponto de intersecção aqui vai ser 7. Ó. Do 0 até chegar lá no menos 7, a distância aqui é 7. Então, essa mesma distância aqui, 7, vai aparecer aqui em cima. Só que daqui para baixo, ó, do 0 até aqui embaixo, dá menos 7. Daqui para cima, do 0 até aqui, vai dar mais 7. Então, essa coordenada aqui vai ser 7. Então, nós chegamos aí à solução do item A, que é a seguinte. Coordenada x do foco. O foco está em cima do eixo y aqui nesse caso, então a coordenada x dele vai ser 0. Tá? E a coordenada y vai ser 7. Justamente por conta dessa distância, dessas duas distâncias aqui, que tem que ser iguais. Então, a letra A é isso. Foco tem coordenadas 0 para o x e 7 para o y. Então o item B pede a equação dessa parábola e vamos lá, de novo. Essa parábola agora ela tem concavidade virada para cima, certo? Então qual que é o modelo de equação que nós vamos utilizar? Vai ser o modelinho y igual a 1 sobre 2p que multiplica o x ao quadrado. Se essa concavidade tivesse para baixo, o que ia mudar? Ia ficar y igual a menos 1 sobre 2p vezes o x ao quadrado. Reforçando o macetinho que eu passei lá para vocês, quando eu tenho x ao quadrado, ou vai estar para cima ou para baixo. Quando eu tenho y ao quadrado, ou vai estar para a esquerda ou para a direita. Beleza? Então, vale a pena ir lembrando sempre esses fatos. Tá? Então tá aqui, y igual a 1 sobre 2p vezes o x ao quadrado. Como que a gente descobre o valor do p? Ora, p é fácil, né? É a distância do foco até a reta diretriz. Qual que é essa distância? 7 mais 7, que é 14. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos direto que o p vale 14. Ah, e se eu não soubesse? Dava para fazer o mesmo esquema que a gente fez aí na primeira questão. Distância do foco até o vértice é a metade do p. Aí a gente chegaria então que a metade do p é 7, e portanto o p vale 14. E a gente ia fazer exatamente a mesma coisa, tá ok? Mas aqui a gente já consegue ver direto, ó. Do 7 até o 0 dá 7, do 0 até o menos 7 dá mais 7, né? 7 mais 7, 14, que é o p, a distância então do foco até a reta diretriz. Tudo bem até aí? E agora, para terminar essa questão, como que fica? Basta substituir aqui, então nós vamos ficar com o seguinte, que y vai ser igual a 1 sobre 2p, o p é 14, 2 vezes 14, 28. Então vai ficar 1 sobre 28 vezes o x ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a equação dessa parábola aí, né, que foi apresentado para a gente nessa questão, na questão de número 3. Beleza? Aí só um detalhe aqui bem importante para vocês, né? Eu fiz a representação aqui da parábola e por isso eu consegui enxergar rapidinho ali que a concavidade dela estava voltada para cima. Se vocês não tivessem feito, né, essa parábola aqui, né, não tivesse feito essa representação, como que vocês poderiam saber que a concavidade está voltada para cima? Né? Qual que seria o caminho? Olha só, a reta diretriz ela está passando pelo ponto menos 7 e o vértice está lá no ponto 0 e 0. Ou seja, essa reta está para baixo do vértice. Então, sempre que a reta diretriz estiver para baixo do vértice, significa que a concavidade está voltada para cima. E se a reta diretriz estiver para cima do vértice, aí significa que a concavidade está voltada para baixo. Beleza? Então, essa é uma dica aí para vocês saberem, né, como que faz essa representação aí da parábola a partir da reta diretriz. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa última questão de hoje. E essa questão vai trazer uma situação um pouquinho diferente das anteriores. Então diz assim lá, sabendo que a equação y ao quadrado menos 8y menos 8x mais 40 igual a 0 é de uma parábola, então, item A, obtenha a forma reduzida dessa parábola, determine as coordenadas do vértice, esse é o item B, o C, determine as coordenadas do foco e por fim, lá no D, escreva a equação da diretriz da parábola.
olha só, pessoal, para resolver o item A dessa questão, para escrever essa equação aqui na forma reduzida, nós vamos recorrer a uma estratégia que a gente usou bastante lá na equação da circunferência. Lembra quando a gente tinha a equação da circunferência e queria escrever na forma reduzida, o que nós fazíamos? Nós completávamos o quadrado. Lembra disso? Então eu vou usar a mesma estratégia aqui. Beleza? Então como que é? Vamos lembrar aí, né? A gente viu bastante isso lá na circunferência, mas quem não lembra não tem problema, vamos lembrar aqui. O que seria se completar os quadrados? Olha só, esse y que está elevado ao quadrado, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai escrever assim, y ao quadrado menos 8y, aí mais alguma coisa aqui, mais um valor, certo? De tal forma que a gente fique com y mais ou menos alguma coisa elevado ao quadrado. Então, quando a gente fala em método de completar quadrados, o que a gente está querendo dizer? Que eu vou completar um trinômio quadrado perfeito aqui, que aí eu vou poder escrever dessa forma. Vai ficar um valor aqui elevado ao quadrado, tá? Então, para que a gente está fazendo isso? Para chegar em uma daquelas formas lá que a gente viu para a equação reduzida da parábola. Tudo bem? Por que eu escolhi fazer isso com o y? Porque é o y que está elevado ao quadrado. Se fosse o x, aí eu faria, né, eu completaria o quadrado lá com o x. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como que eu descubro quem que é esse valor que eu vou colocar aqui, né? Então, é assim, tem que ser aqui quadrado do primeiro, menos, né, ou mais aqui, no caso vai ser menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, eu tenho que pensar no número que 2 vezes y vezes esse número resulte em menos 8y. Quem que vai ser esse cara aí? Vai ser o 4, né, ó. 2 vezes y, 2y, vezes menos 4, menos 8y, que está aqui. Mas aí é o seguinte, se eu inserir esse cara aqui, quem que vai aparecer aqui agora? Vai aparecer o 4 ao quadrado, que é o 16. Porque esse trinômio quadrado aqui, como que fica? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, por isso que a gente fala que completa os quadrados. Aí, o resto da equação a gente vai repetir aqui. Menos 8x mais 40 igual a 0, só que é o seguinte, se eu somei 16 desse lado aqui, né, eu vou somar 16 lá do outro lado também, certo? Então ficaria assim, ó, menos 8x, né, mais 40 igual a 0 mais 16, certo? E 0 mais 16, quanto que é? É o próprio 16, tá? Então esse 16 que eu somei aqui, eu também tenho que somar aqui do outro lado, tá? Aí fica tudo certo. Bom, pessoal, então, e agora? O que a gente faz? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar desse lado aqui, né, só o y menos 4 elevado ao quadrado e todos os outros nós vamos passar lá para o outro lado da igualdade, tá? Então é isso que a gente vai fazer, vamos trabalhar assim com essa equação. Y menos 4 ao quadrado igual 8 dá para colocar em evidência, olha só como vai ficar. 8 vezes x, 8x, e esse menos 24 aqui fica menos 3. Olha aí, 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 3, menos 24. Agora que eu deixei esse 8 em evidência, o que falta para ficar bonitinho lá com a cara da equação da parábola que a gente viu? Falta o seguinte, olha só. Vai ficar assim, deixa eu vir aqui nesse cantinho agora. Não tinha sempre 1 sobre 2p? Então vai ficar 1 sobre alguma coisa, né? Quem que vai ser esse 1 sobre alguma coisa? Esse 8 aqui que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar assim, ó. X menos 3, vou deixar desse lado aqui, x menos 3, igual a 1 sobre 8, né? 1 oitavo, ó, esse aqui eu vou passar dividindo. Que multiplica quem? O y menos 4 elevado ao quadrado. E essa aí, então, é a equação reduzida dessa parábola que foi trazida para a gente aí no item A. Tá? Então ficou, ó, x menos 3 igual a 1 sobre 2p, no caso 2p aqui é 8, né? Vezes y menos 4 elevado ao quadrado. Então essa daí foi uma forma da gente sair dessa equação e chegar na equação reduzida. Isso é bem importante a gente saber fazer também, assim como nós sabíamos lá na equação da circunferência. Aí para resolver o item B, nós temos que saber interpretar essa equação aqui, tá? Então vamos lá.
que significa, né, quando aparece esse valor aqui, né, subtraindo x, e esse valor aqui subtraindo ou somando, né, o y? O que isso significa? Que o vértice ele não está na origem do sistema de coordenadas. E esse valor aqui, que na nossa forma geral é o x0 e o y0, são justamente as coordenadas do vértice dessa parábola, tá ok? Então, o item B aqui, como que vai ficar? Quais são as coordenadas do vértice? A coordenada x do vértice é 3 e a coordenada y é o 4, certo? Então, simples assim. É só saber ler essa equação aí. Então, x menos 3 significa que o 3 é a coordenada x do vértice, e y menos 4 aqui significa que o 4 é a coordenada y do vértice. E aqui vale o mesmo macetinho lá que para as outras cônicas, né? Se aqui é menos 3, fica mais 3 lá na coordenada. Se aqui é menos 4, fica mais 4. Sempre o contrário do que está lá na equação. Bom, pessoal, e o item C, ele nos pede as coordenadas do foco dessa parábola. E para determinar as coordenadas do foco, a gente vai ter que saber 3 coisas. Onde está o vértice, né? Qual é o lado para o qual está voltada a sua concavidade e qual é o valor do parâmetro, né? Qual é o valor do P, que é a distância do foco até a reta diretriz, certo? O vértice nós já sabemos, tem coordenadas 3 e 4, isso a gente calculou aí no item anterior. E o P, como que a gente consegue descobrir o valor do P? Para descobrir o valor do P, basta que a gente saiba fazer a leitura aqui dessa equação. Então lembrando que aqui fica 1 sobre 2P lá na nossa forma geral, não é verdade? Não é 1 sobre 2P que multiplica aquele valor ali que está elevado ao quadrado? Então quer dizer o quê? Que 2P, nesse caso aqui, é igual a 8. É o valor desse número que está aqui no denominador. Sempre assim? Sempre assim, né? Então aqui vai ficar P igual a 8 sobre 2, ou seja, o P vale 4. Tá? Então uma coisa que a gente precisava já está aqui calculadinho, que é o parâmetro, né? É o valor P. Bom, então agora já temos essas duas importantes informações, coordenadas do vértice e o valor do parâmetro. Falta determinar a terceira, né, a terceira informação, que é para que lado está voltada essa parábola, né, concavidade dessa parábola. E para fazer isso, de novo, temos que recorrer à leitura, né, à interpretação dessa equação. Então vamos lá, vamos lembrar. Como o y está elevado ao quadrado, então significa o quê? Que essa concavidade vai estar voltada para a direita, certo? Ou para a esquerda, tudo bem? O que vai definir isso? É esse sinalzinho que está aqui na frente dessa fração. Se for mais, está voltado para a direita. Se for menos, vai estar voltado para a esquerda. Nesse caso aqui, nós ficamos com 1/8 que multiplica y menos 4 elevado ao quadrado. Ou seja, é o mais que tem aqui, né? Não é o sinal de menos. Então significa que essa parábola ela está com a concavidade voltada para a direita. Então, claro, né, grosso modo, aqui nós teríamos algo desse jeito aqui, ó. Certo? Então seria uma parábola com a concavidade voltada para a direita. Certo? Por que isso é importante? Porque olha só, aqui está o vértice, certo? Então o foco ele vai estar para frente aqui, né? Vai estar nessa mesma direção aqui que cresce o eixo X. Então o foco vai estar em algum lugar por aqui. Só que ele vai estar em algum lugar por aqui, só que ele vai estar na mesma reta que contém o vértice, certo? Então o que significa tudo isso aí? Que a coordenada y do foco vai ser a mesma, ó, se ele está na mesma reta que contém o vértice aqui, né? E essa reta ela vai ser paralela aí ao eixo x, tá ok? Então, esse foco vai ter o mesmo valor de y do que o vértice, então nós já temos aí que a coordenada y desse foco vai ser 4, certo? E a coordenada x vai ser o quê? A coordenada y do vértice, a coordenada x do vértice mais o valor da metade do P, né? Por que a metade do P? Porque o P é a distância do foco até a reta diretriz, que vai ser uma reta que vai estar passando por aqui, certo? Então a distância do foco até essa reta é P, né? A distância do foco até aqui é o parâmetro que é P. E a do foco até o vértice é metade do P. Então se o P vale 4, daqui até aqui mede 2. Ou seja, se aqui é 3, a coordenada x do vértice, quanto que vai ser essa? Vai ser o 3 mais 2. Né? Então aqui vai ser o 5. Beleza?
Então nós vamos ter aqui o 3 mais 2 é a metade do parâmetro aqui, porque a gente está com o foco para frente aqui, certo? Então o foco vai ser 5 para o x e 4 para o y, beleza? Então esse aí é o item C, as coordenadas do foco. E o item D, então, ele pede a equação da reta diretriz, que é essa reta que eu representei aqui para vocês, certo? Então, para determinar essa reta, o que nós precisamos saber aí? Que essa reta ela é paralela ao eixo Y, nesse caso, ok? E a gente sabe que a distância do vértice até essa reta é 2. Ou seja, qual que vai ser a coordenada x desse ponto de intersecção da reta diretriz com esse eixo de simetria aqui? Quanto que vai ser? Vai ser 3 menos 2. Ou seja, aqui vai ser o ponto de coordenadas, né, 1 para o x, certo? E para o y vai ser também o 4. Então esse ponto aqui, deixa eu colocar aqui do ladinho, vai ser 1 para o x e 4 para o y, que é o ponto de intersecção dessa reta aqui, né, com essa outra reta que é o eixo de simetria. Só que esse 4 aqui nem importa, né? O que importa na verdade é esse 1. Né? Por que o que importa é esse 1? Porque essa reta D aqui, né, é o item D e eu vou chamar a reta de D também, tá? Não confundam aí. Então a reta diretriz ela vai ter que equação? O x igual a 1. Por que o x igual a 1? Porque para qualquer valor que eu tenha de y aqui, o valor da coordenada x vai ser sempre 1. Por que isso? Porque essa reta ela é paralela ao eixo y. Tá? Então aqui sempre vai ser o mesmo valor, né? Sempre vai ser 1. Então o item D está aqui respondido. Reta diretriz x igual a 1. Bom pessoal, então chegamos aí ao final dessa live de revisão da nossa 9ª semana. Como eu falei para vocês aí durante a aula, a parábola ela é algo que a gente já teve contato anterior, só que ela tem muitos detalhes, então é importante que vocês façam cada uma dessas atividades. Então se vocês não tinham acertado, se ainda não entenderam alguma dessas que eu fiz ou aquela que eu usei como exemplo, começa fazendo essas de novo e assiste de novo aqui a resolução, tenta entender aí o que está acontecendo e tentem resolver todas as outras questões que foram indicadas também. Lembrando que na semana 10 nós vamos ter uma semana dedicada à revisão, então a gente vai fazer mais atividades de parábola, também vai fazer das outras cônicas, né, da hipérbole, da elipse, também vai fazer uma questãozinha lá de circunferência, que já está lá atrás um pouquinho, mas para a gente recordar. Então, esse é o momento de vocês se dedicarem, fazer várias atividades ali, para a gente retomar aí na próxima semana, uma semana de revisão. Lembrando que, após essa revisão, a gente acaba esse assunto aí de geometria analítica e começa com a matemática financeira. Então, vale a pena, esse é o momento aí da gente tirar todas as nossas dúvidas, tá ok? Então, fiquem bem, se esforcem, foco agora, né, pra gente fechar esse assunto. Grande abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!